Êxodo capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele. Tomareis a minha oferta alçada. E essa é a oferta, a alçada que tomarei deles: ouro e prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tinta de vermelho, e peles de texugos, e madeiras de cetins, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento serão de 2,5 covados, e a sua largura 1,5 covado, e de 1,5 covado a sua altura, e cobrir-as de ouro puro, por dentro e por fora, a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento é de 2,5 covados, e a sua largura de 1,5 covado. Farás também 2 querubins de ouro batido, o farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 covados, a sua largura de 1 covado, e a sua altura de 1,5 covado, e cobri-las com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de uma mão, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fará, pois, estes varais de madeira de cetim, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas
com que se hão de cobrir, de ouro puro o farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face, continuamente. Também farás um castiçal de ouro, por de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal, e um de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos ao modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos ao modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espervitadores e os seus apagadores serão de ouro puro, um talento de ouro puro o farás, com todos estes e os utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que foi mostrado no monte. Então, pessoal, esse foi o capítulo 25 de Êxodo, né? Espero que vocês tenham entendido o que quis, né, transmitir para nós. Agora, o capítulo 26 de Êxodo, pessoal. E o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino, torcido, de pano e púrpura, de pano azul e púrpura, e camardim, com querubins, afaragens de obra, esmeralda. O comprimento de uma cortina será de 28 covadas, e a largura de uma cortina de 4 covadas. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra, e farás lançadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura, assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 lançares farás numa cortina, e outras 50 lançadas farás na extremidade da cortina. Está na segunda juntura, as laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de outro e ajuntarás com esses colchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tendas sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 covados, e a largura da mesma cortina de 4 covados. Estas 11 cortinas serão de uma medida, e ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto, que sobrejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobrejará no comprimento das cortinas da tenda, tenderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo.
Farás também a tenda uma coberta de pele de carneiro, tinta de vermelho e outra coberta de pele de texugo em cima. Farás também as tábuas para tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 covados, e a largura de cada tábua será de 1,5 covados. 2 coiceiras terá cada tábua travada, uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo, assim 20 tábuas para a banda do meio-dia, ao sul. Farás também 40 bases de prata, debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua, para suas 2 cocheiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E assim, e ao lado do tabernáculo para o ocidente, para as 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua, tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 50 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas, para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirá de ouro as tábuas, e fará de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirá de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Depois fará um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido com querubins de obra. Cima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e os castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura e carmesim, e linho fino, torcido, de obra de bordador. E farás para essa coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Os colchetes serão de ouro, e para far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Então, pessoal, esse foi o capítulo 26, né, de Êxodo, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 26 de Êxodo, né, quis transmitir para nós. Agora, pessoal, o capítulo 27 de Êxodo, pessoal. Farás também o altar de madeira de cetim, 5 covados será o comprimento e 5 covados a largura. Será quadrado e 3 covados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos.
as suas pontas serão uma só peça, com o melo e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas cadeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braceiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a essa rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e a porás dentro do cerco do altar, para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e o cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. King Braddock, olá, mãe, tudo bem? Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia. Para o sul, o pátio terá as cortinas de linho, e torcido o comprimento de cada lado será de 100 covadas. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 covadas de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 covadas. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 covadas, de maneira que haja 15 covadas de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 covadas de cortina do outro lado, e as suas colunas 3, e as suas bases 3. E a porta do pátio haverá uma coberta de 20 covados de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra do bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 covadas, e a sua largura de cada banda de 50, e a altura de 5 covadas de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos dos pátios serão de cobre. Tu, pois, ordenarás ao filho de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas, continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este das suas gerações aos filhos de Israel. Então, pessoal, esse foi o capítulo 27 de Êxodo, né? Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 25 de Êxodo, capítulo 26 e o 27 de Êxodo, né? Tenha, tipo assim, como eu posso dizer, transmitir para nós, né? Eu espero que vocês tenham entendido o que os 3 capítulos, né, quis transmitir para nós, né? E eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanharam a live até aqui, né? Não mediram esforços, né? E acompanharam até o fim. Agradeço muito a vocês mesmo, de coração, né? Só Deus para recompensar você por ter tirado esse tempinho, né? Por ter assistido essa live. Deus abençoe cada um de vocês mesmo, de coração. E, pessoal,
Deus abençoando. Amanhã vai ter live de novo para vocês, tá, pessoal? Talvez no mesmo horário, tá? Não é certeza, mas talvez no mesmo horário, Deus abençoando. E, pessoal, não esquece de compartilhar a live, né, com os seus amigos, compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde for. Se puder compartilhar a live, compartilhe, pessoal, por favor, tá? E não esquece de me seguir, pessoal, me seguir aqui no Instagram, tá, pessoal? Quem assistir a live quiser me seguir no Instagram, aqui na descrição da live. E quem quiser inscrever no meu canal secundário, aqui também na descrição da live, tá, pessoal? Quem quiser me seguir no Instagram e me seguir no meu canal secundário, tá tudo aqui na descrição da live, pessoal. Então, até amanhã, pessoal.